Olá meninas, hoje o tema é Homens pelo fim da violência contra a mulher. E quem vai falar sobre esse tema é o Flávio Urra, que ele é psicólogo e sociólogo também. Então deixe seus comentários, deixe suas curtidas aí no nosso post e confira a aula. Olá, eu sou Flávio Urra. Minha formação, eu sou psicólogo e sociólogo, e eu venho estudando essas questões de violência contra a mulher. Eu fiz o meu mestrado em 2011 na PUC São Paulo, na psicologia social, e lá a gente desenvolveu uma série de teorias que hoje embasam, né, um pouco esse trabalho que a gente faz num programa chamado E Agora José. E por quê, né, desse trabalho E Agora José? Para vocês entenderem um pouco, esse trabalho, eu fui inserido nesse trabalho, eu comecei a desenvolver ele em 2001, quando eu vim participar de um programa na Prefeitura de Santo André, chamado Programa Gênero e Cidadania, e lá essa equipe tinha o objetivo de conversar com mulheres e homens sobre violência contra a mulher. Porque a gente sabia que a violência contra a mulher vinha acontecendo. Naquela época não tinha a Lei Maria da Penha, né? Ainda era a Lei 9.099, e a gente fazia um trabalho, tinha um centro de referência que atendia as mulheres em Santo André, o Vem Maria, mas a gente sabia que era importante falar com os homens também, porque as mulheres diziam isso, né? Olha, quem precisa ouvir isso são os homens, né? São os homens que cometem as violências, e são eles que precisam mudar. Então, esse trabalho parte dessa ideia. É um trabalho para a gente conversar com os homens, para a gente fazer um processo de educação com esses homens, porque na nossa concepção, o que aconteceu? Esses homens foram educados, né, a serem violentos. Na nossa sociedade é isso que acontece. É só a gente olhar a criação dos meninos, né, como os meninos são criados na adolescência, no mundo adulto, os padrões de comportamento que a gente tem, como são padrões violentos. Então, é um processo que o homem vai aprendendo a cometer violência ao longo da vida, mas ele tem todo o potencial para aprender a não ser violento também. A gente sabe de várias comunidades, várias culturas, outras culturas, que os homens são menos violentos que na cultura brasileira, menos machistas que na cultura brasileira. Então, é preciso que a gente observe, né, os comportamentos humanos e perceba como que o comportamento humano, masculino, é aprendido. A gente aprende a ser homem na nossa cultura. E na nossa cultura, no Brasil principalmente, o ser homem está muito envolvido com a violência. E a gente precisa, então, fazer um trabalho com esses homens, porque esses homens mudam. A gente tem visto isso o tempo todo, né, no programa E Agora José. A gente tem percebido que os homens modificam seu comportamento quando aprendem, né, quando ouvem essas coisas. Essas coisas que a gente fala para eles aqui, essas coisas que se fala, né, quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de gênero, são informações que não chegaram para os homens. Os homens não falam sobre isso. Nós temos aqui no Brasil a luta feminista, tem mais de 50, 60 anos a luta feminista, então a luta de mulheres que vem conversando com as mulheres, os cursos promotoras legais populares, que já vem há anos falando essa conversa com as mulheres, ensinando para elas como se proteger das violências, saber seus direitos, correr atrás dos seus direitos. E todas essas informações não chegaram para os homens. Então, nesses anos todos, os homens ficaram muito separados dessa discussão. Então, o que aconteceu? As mulheres se desenvolveram muito na nossa cultura. As mulheres tiveram uma revolução na vida delas, né? Se a gente for pensar uma mulher de 50, 60 anos atrás, era uma mulher quase que uma escrava, né? Era uma mulher que fazia um trabalho doméstico, sem remuneração, passava o dia cuidando de crianças de casa, e cuidando dos homens também, né? Cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando dos pais. E essa mulher vivia assim, né? Quase sem sair de casa, sem poder sair de casa, ficando o tempo todo presa em casa, enquanto os homens tinham todos os direitos, todas as liberdades sociais, né? E aí a sociedade mudou, né? Hoje em dia não dá para você comparar a cabeça de uma mulher hoje com a cabeça de uma mulher de 50 anos atrás. Mas, quando a gente vai olhar os homens ainda têm a mesma cabeça de 50 anos atrás. Os homens que chegam lá para nós, né, agora, José,
pensam igual, né? Pensavam os homens daquele tempo, 50 anos atrás. Ainda ficam procurando aquelas mulheres, né? A gente ouve isso deles. Ainda queriam achar aquelas mulheres de 50 anos atrás, né? Que ficavam só em casa, que não saíam, ficavam só em casa cuidando de casa, costurando, cozinhando, cuidando dos filhos. Então, esse é um pouco ainda a fantasia desses homens. E a gente falando com eles, a gente desenvolvendo um trabalho com eles, a gente percebe mudanças, a gente percebe que esses homens mudam. Essa metodologia que a gente desenvolve é uma metodologia de 20 oficinas, a gente faz 20 oficinas, depois eu falo aqui os temas para vocês, que a gente trabalha com eles. Então, os homens precisam participar de 20 encontros com a gente. Primeira vez que a gente começou a ter acesso a uma metodologia, foi o processo de criação dessa metodologia, né? Que a gente desenvolveu lá atrás, em 2001. Primeira vez que a gente aplicou ela foi na Guarda Municipal de Santo André, no ano de 2002, numa turma de guardas que tinham sido concursados. E o efeito que a gente percebeu ali, aplicando a metodologia de oficinas nesses homens, a gente percebeu um efeito muito grande. Assim, em uma semana que a gente estava lá conversando com eles, a gente percebeu mudanças de comportamentos, de falas e discursos, né, desses homens. Então, a gente viu que tinha uma metodologia eficiente, a gente foi aprimorando essa metodologia de oficinas com eles, que a gente usa basicamente técnicas de dinâmicas de grupos, né, oficinas. A gente usa muito folhas de papel craft, que eram as folhas grandes, com canetões, e a gente divide eles em pequenos grupos, dá um canetão, um papel para o grupo, e faz uma pergunta para o grupo. Aí o grupo discute aquela pergunta, escreve no papel, e depois a gente abre e pede para eles se apresentarem. Então, cada grupo apresenta as suas respostas. E esse diálogo, essa conversa interna que os homens têm entre eles, aí eles falando, eles se ouvirem falando, tudo isso vai provocando mudanças. É um processo educativo. Basicamente, é metodologia de educação popular, né? Então, ele tem um efeito muito bom. Só que, assim, a gente viu que tinha essa metodologia, mas a nossa dificuldade sempre foi encontrar os homens para a gente aplicar essa metodologia. Porque é muito difícil você encontrar homens dispostos a participar dessas reflexões. A gente tem a experiência até, que atualmente a gente tem um grupo livre, um grupo em que qualquer homem pode participar, ele vem, se inscreve e participa, mas a gente percebe que a adesão é muito baixa. Muitos homens vêm, participam de algumas oficinas, mas não faz o processo todo, né? Não faz as 20 oficinas, que é essa a nossa meta, que eles participam de 20. Porque são conteúdos que ele precisa se desenvolvendo aos poucos, sabe? Cada oficina a gente trabalha um tema diferente, a gente vai aos poucos aprofundando, para provocar uma mudança lenta, mas efetiva, né, no pensamento desses homens. E então a gente, hoje, né, o programa E Agora José, o E Agora José mesmo, nesse formato que a gente tem hoje, ele começou a existir em 2013. Então, você vê, a gente começou lá em 2001, tivemos várias experiências, eu fiz grupos de homens em Diadema, fiz grupos de homens em Santo André, em São Bernardo, fiz grupos de homens em Guarulhos, em São José dos Campos. Então, é uma experiência que a gente vem aplicando para chegar nesse modelo que a gente tem hoje, né? Que foi implantado, então, de fato, em 2013. E aí, qual que foi, então, a nossa ideia em 2013? Que eu fui chamado, né? Fui contratado pela Prefeitura de Santo André para fazer esse trabalho. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho de forma, no meu trabalho, né? Então, nós fizemos duas formas, né, de trabalho. Uma é o grupo com os homens condenados pela Lei Maria da Penha. Porque esses homens, a juíza, então, determina que eles venham, e eles vêm de forma obrigatória. Então, eles precisam participar do grupo de homens. Então, é uma medida, né, é uma pena alternativa que eles recebem, eles participarem desse grupo de homens. Então, eles têm que vir, porque se não vir, eles podem, né, ter uma pena, pode até ser presos mesmo, né, porque eles estão descumprindo uma pena. A medida é uma pena alternativa à prisão. Então, eles vêm compulsoriamente, então a gente faz 20 oficinas com eles, e aí faz reflexões e trabalha. A gente tem uma equipe de facilitadores muito grande, depois eu vou apresentar aqui para vocês também. E aí, através dessas oficinas, desse diálogo, a gente vai provocando
mudanças nesses homens, né? E uma outra metodologia que a gente tem, então tem esses grupos com os apenados, então homens que vêm, principalmente homens condenados em pena alternativa, ou aqueles que vêm de medida protetiva. A gente também tem um número de homens que vêm de medida protetiva, só que esses de medida protetiva, eles vêm convidados, eles não são obrigados a participar. A gente faz um convite para eles, a juíza convida, ou a promotora, para que eles venham fazer o trabalho, mas eles não são obrigados, então muitas vezes eles desistem também, não cumprem os 20 encontros. Mas é bom também, acho que quando ele vem da medida protetiva, a gente sabe que a violência é muito recente ainda. A medida protetiva, eles veem que aconteceu o fato há um mês, há 15 dias, há uma semana. Então, a gente chega com a violência mais presente ainda, né? Quando ele vem condenado, às vezes a condenação demora 2 anos e meio, então ela chega um pouco tarde, assim, ela chega, a participação dele é mais assim, uma redução de danos, né? Porque a gente faz um trabalho com esses homens, para que eles não voltem a cometer violência com outras mulheres, ou com a mesma, né? Porque a gente sabe de casos, assim, de homens, né, que às vezes a gente conversa com a juíza, com a promotora, e o mesmo homem tem 5, 6 BOs contra ele, de mulheres diferentes, sabe? Então, ele vai numa relação, faz um BO, aí na outra relação outro BO, na outra relação outro BO. E se a gente não fizer um trabalho com esse homem, ele não para de cometer violência. Então, é preciso fazer um trabalho para que ele possa ter essa possibilidade de mudar, né? E a gente acredita que esse processo de educação muda as pessoas. A gente acredita na educação. A educação é transformadora mesmo das pessoas. Então, então tem esses casos, né? Então, a gente tem o grupo de medida protetiva, o grupo de penas, de apenados, e tem o grupo livre, esse que qualquer homem pode participar. É só se inscrever e participa do programa. Atualmente, nossos grupos, a maioria são grupos online. Então, a gente tem muitos grupos online que, desde a pandemia, a gente começou a fazer grupo online, a gente viu que deu muito certo, então a gente continua fazendo grupos online. E a gente tem alguns grupos presenciais também. Depois eu coloco para vocês. Então, essa é uma parte do nosso trabalho. A outra parte do nosso trabalho, do E Agora José, é fazer formação. Porque nosso objetivo é que surjam cada vez mais pessoas que façam esse trabalho, e esse trabalho na sua cidade, nos seus estados, e esse trabalho vai crescendo, para que a gente tenha mais grupos de homens e mais homens ouvindo e falando sobre essas coisas. Então, a gente faz uma formação, a gente faz um curso de gênero e masculinidades. É um curso que foi um pouco inspirado no Promotoras Legais Populares, que é um curso para reunir pessoas que queiram trabalhar com grupos de homens. Então, a gente recebe, a turma desse ano mesmo, a gente recebeu pessoas do Brasil inteiro, né? Chegaram pessoas, muitas pessoas inscritas pela juíza da cidade, ou pela promotora da cidade, ou pela prefeitura da cidade. Então, assim, inscrevem os alunos para que os alunos façam o curso, para que tem uma cidade chamada Iperó, que é no interior de São Paulo, que essa cidade de Iperó, a juíza de lá mandou 24 pessoas da cidade fazer o curso. Então, ela pagou o curso, né, para 24 pessoas fazerem. Com o objetivo de montar, então, o grupo de homens lá na cidade de Peró. E tem várias cidades que escreveram homens. Taubaté escreveu, Mirandópolis, tem uma série de cidades que escreveram aí os homens para fazer esse grupo de homens. Santos, Diadema, tem vários homens. E tem homens que se inscrevem, e homens e mulheres, né, que esse curso é aberto a homens e mulheres. Tem várias cidades que as pessoas se inscrevem individualmente também. A pessoa, como aluno, se inscreve e faz o curso. Nesse curso, a gente aplica a mesma metodologia que a gente aplica lá nos homens do E Agora José. Porque a gente também quer, nesse curso, que esse curso seja um curso que impacte a vida das pessoas, que tenha uma transformação nelas, na vida, né? Então, a gente faz esse curso e a gente faz palestras, faz essas dinâmicas, essas oficinas, para propiciar essa mudança nas pessoas que estudam, né, no curso. Então, um pouco essa nossa prática de trabalho, né? Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui para passar alguns slides para falar um pouco do nosso trabalho aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou começar daqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês.
Então, eu vou começar a falar um pouquinho do programa Agora José, que é esse trabalha com os homens, né? Com os homens que a justiça encaminha para nós. Então, esse trabalho, nós somos uma ONG. Quando começou o trabalho, esse projeto, era da Prefeitura de Santo André. Mas depois, quando mudou a gestão, a gente sempre tem esse problema de troca de gestão, né? Às vezes troca a gestão, às vezes o prefeito que entra não conhece o trabalho, não quer dar continuidade. Então, a gente optou, né, depois, quando mudou a gestão, por montar uma ONG, e essa ONG, então, faz o programa E Agora José. Essa ONG se chama Entre Nós, Assessoria, Educação e Pesquisa. Então, a gente tem uma parceria com a Juíza de Santo André, né, com a comarca de Santo André. Lá a gente tem um anexo de violência, que é a doutora Tereza Cristina, que aparece aqui na foto, lá no canto direito, né? E no meio a gente tem a Cristina Pectol, e do outro lado esquerdo a Silmara Colchão, que era, na época, secretária de Política para Mulheres de Santo André. E a gente tem, no meio dessa parceria também, a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas. Então, a Central de Penas, sempre a juíza encaminha os homens para a Central de Penas, e a Central de Penas que encaminha para o E Agora José. Então, essa parceria é muito, muito boa, né? Muito importante para nós. O programa, então, vai completar 9 anos, que a gente começou o programa em 22 de outubro de 2014, né? Foi quando começou o programa. Atualmente, nós temos cerca de 15 facilitadores homens e 5 facilitadoras mulheres. A gente recebe muitos estagiários de psicologia também, pessoas que vêm fazer o estágio com a gente. Inclusive, vários estagiários, depois que terminam o estágio, continuam com a gente. A gente tem vários facilitadores hoje, desses 15, fizeram o estágio e continuaram depois com o trabalho. E o curso que eu falei para vocês, né, o curso de Gênero e Masculinidades, atualmente a gente vem desenvolvendo a maioria de forma online, né, a maioria dos grupos online. Esse aqui é um pouco o panorama dos nossos grupos. Então, nós temos grupos de Santo André, a gente tem 2 grupos online, de SURSIS, né? SURSIS é uma condição jurídica, que é a suspensão condicional da pena. Então, a juíza suspende a pena e esse homem faça cumprir a pena em liberdade, né? Então, tem 2 grupos online de SURSIS, a gente tem 2 grupos que a gente faz por WhatsApp. Então, porque tem homens que têm dificuldade de entrar nesses aplicativos que a gente usa, que nem esse que a gente está passando a aula aqui mesmo, Zoom, ou o Google Meet, o Jitsi, nessas plataformas. Então, ele tem dificuldade, então a gente faz um grupo por WhatsApp. Então, é uma ligação telefônica em grupo, feita por vídeo, né, videochamada, e faz a reunião pelo WhatsApp, que quase o WhatsApp quase todo mundo tem, né? Um dos grupos que a gente tem também, a gente tem um grupo que a gente atende, homens do Rio de Janeiro. A gente fez uma parceria com a comarca lá do Rio de Janeiro, e são homens de medida protetiva. Então, também, a gente faz esse grupo de medida protetiva com os homens do Rio também. Todos com a mesma metodologia, né? A gente tem um grupo livre, então, com homens, que tem vários homens de vários estados do Brasil, que se inscrevem e participam voluntariamente, né, para fazer reflexão. Alguns desses homens que nos procuram, tem um homem, por exemplo, que chegou dizendo que ele veio porque a filha dele é uma filha de 15 anos, estava falando que ele era muito machista, ele não conseguia entender o que era esse machismo e nos procurou querendo entender por que, né, que ele estava sendo machista. Um outro homem que nos procurou que estava numa situação de violência com a companheira dele, mas ainda sem denunciar, né, a companheira não fez nenhuma denúncia, mas ele estava querendo mudar, ele precisava mudar, ele disse que ele queria parar de cometer a violência, então vem assim. Então, são homens que nos procuram voluntariamente. Às vezes a rede também encaminha alguém, né? Às vezes o conselho tutelar, alguém encaminha esse homem para participar de forma voluntária. E a gente teve uma procura muito grande de mulheres querendo participar dos nossos grupos, muitas mulheres querendo participar. Então a gente acabou criando um grupo livre de mulheres também. Então é um grupo livre, que as mulheres se inscrevem e participam desse grupo também, grupo online também.
Na cidade de Santa Branca está tendo uma experiência muito interessante. Santa Branca é uma cidade aqui perto de Jacareí, perto de São José dos Campos, né? Lá a experiência é muito interessante. A juíza de lá queria implantar o grupo de homens, a gente veio, conversou bastante, tentamos pela prefeitura, a prefeitura fazer licitação para contratar a ONG, mas não deu certo. A gente ficou mais de um ano tentando a licitação. Por fim, a licitação não deu certo, o jurídico barrou, né? Não sei o que aconteceu lá. Mas aí ela resolveu montar por conta, então, a juíza. E aí ela usando recursos, né? Que muitas juízas promotoras têm um fundo que eles chamam o Fundo das Penas Pecuniárias, que são penas que as pessoas pagam em dinheiro, e tem uma conta lá que fica um fundo desse dinheiro. Então, a juíza reverte esse fundo para fazer o grupo de homens, né? Então, essa juíza fez isso lá em Santa Branca, e lá a gente montou um grupo híbrido. Como é muito difícil a gente se deslocar, né? Imagina a gente se deslocar até a Santa Branca para fazer o grupo e voltar, fica inviável. Então, lá está assim, os homens vão lá presencialmente, os homens estão presenciais, os homens estão lá, fazem a roda, e a gente entra pelo telão. Então, tem lá um técnico do judiciário que abre o computador, que abre o telão, e a gente entra pelo Zoom, por essa plataforma aqui que eu estou usando, entra e faz a oficina com eles lá, e faz o discurso. E está muito bom, o resultado é muito bom, muito positivo, o resultado faz um ano que a gente faz lá o grupo híbrido, e o resultado é muito positivo. Em Santos, a gente tem também um grupo que ele tem online e tem presencial também, é um grupo de Santos. Tem em Pirajuí, que é uma cidade do interior de São Paulo, lá é presencial, lá são pessoas da prefeitura que fazem, tem 3 pessoas que fizeram o curso com a gente, no curso de Gênero e Masculinidade, que coordenam esse grupo lá em Pirajuí. E nesses nossos grupos, a gente tem expandido, né, para outras cidades. Então, já tem Andradina, tem mandado homens no nosso grupo fazer grupo virtual, Mirandópolis, Ribeirão Pires. E a gente está com uma experiência muito interessante. Tem 2 casos. Um caso de um adolescente, ele vai fazer 18 anos, mas enquanto isso, ele tá abrigado, né? Ele está numa casa, abrigado nessa casa, e ele o caso que ele cometeu foi violência contra a mãe dele, né? Ele foi denunciado pela mãe e está lá nesse abrigo. E a gente tem feito o trabalho com ele lá de dentro do abrigo. Então, ele entra, os técnicos ajudam ele lá no computador, ele entra e participa da reunião com a gente, né? E um outro caso de um menino também da Fundação Casa. É um menino que está dentro da Fundação Casa, está interno da Fundação Casa, e também está participando do grupo online também com a gente. Então, o online tem essas vantagens, sabe? A gente consegue, de repente, fazer grupos com pessoas que não teriam como participar. Então, um pouco é esse nossos grupos, né? Nossas modalidades. Então, o grupo ele é aberto e permanente, então a gente nunca para esse grupo nosso. O grupo está sempre, a gente faz as 20 oficinas, faz a primeira, a segunda, quando chegou na 20, volta, faz a primeira, a segunda, a terceira, chegou na 20, faz, então nunca para, 20 encontros seguidos assim. E os homens vão entrando, passa por 20 encontros e saem. Então, toda semana entra um homem novo, e às vezes nesse mesmo dia até um homem que está terminando o trabalho, ele já está encerrando a participação dele. Então, a gente tem homens chegando e homens saindo o tempo todo dos grupos, né? Cada grupo são 2 horas de duração, em média, né, de 2 horas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Uma vez por semana, a gente faz nossos grupos de quarta-feira, então tem grupo às 18 horas, tem grupo que começa às 18h30, grupo que começa às 19 horas, grupo que começa às 19h30. Como eu disse, a equipe é grande, né, a gente se distribui entre os vários grupos. Esses aqui são os temas que a gente trabalha, são as 20 oficinas que a gente tem, o roteiro das oficinas, né? O roteiro ajuda muito, sabe, gente? A gente fazer um modelo, assim, de roteiro, porque o facilitador, ele já sabe o tema que ele vai aplicar, então ele vai ver só a sequência, falar, eu vou aplicar hoje a terceira. Então, ele já tem o roteiro, ele vai lá, aplica. Nós também temos 2 grupos de supervisão para os facilitadores. Então, a gente tem um grupo de supervisão que é quinta-noite, e tem um outro grupo de supervisão que é de segunda à tarde. Então, essas pessoas que aplicaram as oficinas nos grupos,
eles participam da supervisão, e na supervisão eles contam como é que foi a experiência, como foi os resultados, o que que apareceu, como que foi a vivência daquele grupo que ele estava, né? Então, um pouco é isso. Então, facilita, que né, de repente o homem, ele chega, o facilitador chega na reunião e fala assim, eu apliquei a terceira oficina, que fala das profissões masculinas e femininas. E aí todo mundo que está ali, os facilitadores, todos sabem como que é essa dinâmica, já aplicaram ela diversas vezes, então eles ouvem e nunca é igual, né? Cada oficina que a gente aplica é única, mas o facilitador, ele vai criando bagagem, sabe? O facilitador, ele vai criando um discurso, ele vai começando a gerar conteúdo para coisas que ele ouviu, coisas que ele falou, e isso vai aprimorando os homens, facilitadores, para participar dessas oficinas. Então, na primeira oficina, é o significado de ser homem, depois a divisão de tarefas masculinas e femininas, as profissões masculinas e femininas, depois como nos tornamos homens, os efeitos do nosso modo de ser homens, a violência nos jogos infantis, a luta pela vida, violência contra a mulher, é possível uma vida menos violenta, a discriminação exercida pelos homens, a discriminação sofrida pelos homens, minha vida de João, coisas de homem versus coisas de mulher, nasce um bebê, estereótipos em debate, a honra masculina, comportamento de risco, não violência ativa, diversidade sexual e violência sexual. Esses são os 20 temas que a gente trabalha nos grupos. Então, a gente entra, faz, geralmente, online, a gente meio que adaptou essas dinâmicas, né? Porque elas eram feitas para conversar com os homens ali presencialmente, fazendo a rodinha, entre 3, 4 homens, assim, desenvolve uma pergunta, como eu disse para vocês, e online a gente já tem que meio que ficar conversando com os homens, sabe? O facilitador fica perguntando para os homens. Chama um, pergunta, e aí, o que você acha disso, né? Por exemplo, desse da violência contra a mulher. Então, nessa dinâmica, a gente faz assim, a gente pergunta, que violências uma mulher sofreu quando ela é criança, quando ela é menina? Começa a perguntar para os homens ali, o que você acha? Fala uma violência que uma mulher sofreu quando ela era pequena. Aí ele fala, aí você vai discutindo, pergunta, alguém já viu, presenciou algum caso assim, de violência contra a criança, contra uma menina? É diferente a violência que a menina sofre do menino? E vai puxando, sabe? Vai conversando com eles e conversando com o grupo. Aí depois pergunta, que violências uma mulher sofre nos empregos dela, nos trabalhos, né? De repente ela é faxineira, ou ela é secretária, ou ela é médica. Que violências uma mulher sofre no trabalho? Aí eles começam a contar. Fulana sofre assédio, já sofreu assédio moral, outra sofreu assédio sexual, cantadas, né? Então, começam a contar as coisas. Depois a gente pergunta, e que violências uma mulher sofre dos companheiros, dos maridos, dos namorados? E aí eles contam as violências. Então, é assim, a gente vai fazendo perguntas e eles vão falando sobre as violências, né, que sofreram, assim. O grupo é muito heterogêneo, então o grupo tem, por exemplo, esses meninos que eu falei para você, um menino de 17 anos, né, que vai fazer 18 anos, tem pessoas de 20 anos, e o homem mais velho que veio para nós lá tinha 95 anos. Você vê que não para, né, nem a pessoa é idosa e muitas vezes continua praticando violência. Categorias profissionais tem de tudo, então, trabalhadores autônomos, trabalhadores formais, empresários, policiais, advogados, jogador de futebol, professor universitário, a gente já teve, guardas civis, guardas municipais. E os recursos internos desses homens também é muito variado também. Então, a gente tem homens que rapidamente começam a entender, rapidamente entendem, né, o que a gente está falando, entendem o machismo, entendem que eles têm uma prática machista. Então, alguns homens rapidamente percebem. Outros são mais lentos, então, outros homens têm mais dificuldade de entender o que está acontecendo, porque eles chegam para nós quase sempre, lá no grupo de homens de apenados, né? Eles chegam sempre se achando injustiçados. Então, o tempo todo eles chegam e acham que foram injustiçados, eles acham que foi uma injustiça que fizeram com ele, né? Que ele
ele não cometeu nenhuma violência contra a mulher, que ele não praticou violência, a mulher que é culpada, né? Então, eles sempre chegam nessa uma postura muito defensiva, assim. E, às vezes, gente, fica até 10 encontros, os homens estão lá ainda resistindo, resistem. E aí chega um momento que parece que vira uma chavinha, e essa chavinha depende, tem homens que é mais rápido, tem outros homens que demoram mais, que aí ele, de repente, começa a mudar a forma dele. Muda, né? Começa a mudar o jeito de falar, começa a tratar já as pessoas com mais respeito, começa a gostar do grupo, né? E começa a dizer, olha, esse grupo está fazendo muito bem para mim, faz muito bem eu vim aqui, eu falar, eu tenho mudado muito. A gente começa a ouvir depoimentos, né? Vários homens, quando terminam o grupo de homens, trazem depoimentos para nós e falam, puxa, como foi importante para mim participar desse grupo, eu mudei o meu jeito de ser, eu melhorei enquanto pessoa participando desse grupo de homens. A gente vê um resultado muito positivo desse trabalho com os homens, né? E deixa eu passar um pouquinho, a gente tem um tempinho ainda, eu vou passar um pouquinho para vocês, um pouco alguns princípios que a gente trabalha, né? Alguns princípios que a gente, que é importante para quem pretende, né, trabalhar com grupos de homens, a gente fazer sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Bom, então, o grupo de homens é um modelo de intervenção grupal que deve ter por objetivo provocar a desconstrução e a mudança de padrões naturalizados de gênero, violência de gênero e de masculinidade hegemônica, que é esses conceitos machistas, né? Que existe uma desigualdade de poder entre homens e mulheres, que distribui riqueza de forma desigual e violência praticada pelos homens, né? De forma sistemática. Então, isso é uma coisa que é importante mudar. O objetivo, nesses grupos, espera-se, por um lado, destacar e desconstruir a ideologia patriarcal machista, porque a gente trabalha com um conceito de que o machismo é uma ideologia que procura manter uma relação de dominação dos homens sobre as mulheres. Então, quando você ouve, às vezes, uma piada machista, ele tenta manter uma relação de dominação, né, dos homens sobre as mulheres. Quando se um homem mexe com uma mulher na rua, na calçada, é para manter uma relação de dominação. Então, a gente trabalha com esse conceito de dominação, que é essa lógica, né? Que é uma ideologia patriarcal e machista. Por outro lado, apresentar e possibilitar a construção individual e coletiva de processos de socialização que não tem como referência a equidade de gênero, a formação de novas masculinidades. Então, a gente acredita que nesse papel coletivo, que a ideia do trabalho em grupo, desse trabalho entre os homens, uns ouvindo dos outros, um ouvindo a opinião dos outros, é que ele vai começar a mudar as próprias opiniões também em relação aos temas trabalhados, né? Então, a gente trabalha com uma linha que os homens, a gente não utiliza que eles são agressores, porque o nosso grupo tem um papel educativo, e a gente quer que esses homens sejam transformados. E nenhum homem gostaria de participar de um grupo de agressores, né? Que nem aí você fala, você vai participar do grupo de agressores. Então, eles já imaginam, né, quando você fala isso, as pessoas pensam já logo que vai chegar lá, vai encontrar um monte de bandidos, um monte de homens violentos. E não é, viu, gente? Quem já visitou um grupo de homens sabe que vocês vão chegar lá e vão estar homens comuns, homens do nosso dia a dia. Não tem ninguém lá, não tem homens extremamente bonzinhos, homens bacanas, carinhosos, são esses homens que praticam a violência. Então, não existe esse perfil agressor, assim, né? Tem também, mas a maioria dos casos são homens comuns, homens do cotidiano que praticam a violência, né? Pratica a violência. A gente não trabalha com o conceito de, não é recuperação ou reabilitação, porque quando a gente fala de recuperação ou reabilitação, a gente está pressupondo que é um lugar que o homem já esteve e depois ele mudou e começou a praticar violência. E aí você vai recuperar ele para o modelo que ele já estava, né? Isso não é verdade, né? Que nós homens, a gente desde muito cedo, desde a infância, a gente já começa a praticar violência. Então, a gente não conhece esse lugar de não violência, de solidariedade, de afeto, de cuidado, né? Isso entre os homens é muito difícil.
um cuidar do outro, um cuidar de si mesmo. Então, a gente trabalha com uma linha que é um processo de educação mesmo. A gente vai criar um novo lugar para esse homem. A gente não vai recuperar ele, a gente vai criar um novo lugar de ser homem. Que é isso que a gente fala das novas masculinidades, né, que pode ser. Que é um jeito de ser homem, mas não envolvido com o machismo, tentando cada vez ser menos machista no dia a dia. Não é doença, então, às vezes, as pessoas vêm nos procurar, ou vêm participar do grupo acreditando que é uma doença, e não é doença, gente, é um problema social mesmo, né? Mas quando você individualiza, você joga o problema para a pessoa, você tira o peso da sociedade, sabe? Por isso que é tão importante a gente ter essa noção que não é uma patologia individual, mas é um sintoma dessa sociedade violenta que a gente vive. Então, a gente precisa mudar a sociedade, a gente precisa mudar os padrões sociais mesmo. Esses modelos de ser homem precisam sofrer mudança. Estão sofrendo mudança, viu? Já está mudando. Hoje a gente já vê coisas que não via 10 anos atrás. A gente já vê que tem homens que estão sendo mandados embora por machismo, tem homens que estão sendo expulsos de faculdade por machismo, tem homens sendo presos, né, por machismo. Então, a sociedade mudou e os homens estão tentando mudar, né? Os homens precisam mudar. Por isso também esse grupo faz bem para eles, porque tem homens que falam para nós assim, né, que no emprego que ele trabalha, no banco, algum lugar que ele trabalha, não está aceitando mais machismo, né? Não está aceitando mais posições machistas, nem racistas, nem homofóbicas, né? Então as pessoas precisam mudar. Então é a sociedade que precisa mudar, não é, cara, uma coisa individual, né? Não é autoajuda, é ajuda de fora, né? Porque os homens precisam de ajuda para sair dessa situação. Ele não sai sozinho. Não é lendo um livro, não é ouvindo uma palestra, mas é através de um processo de reflexão contínuo e longo, com a ajuda de outros homens, que esse homem pode sair da situação de violência que ele está. Então, é um cuidado que nós homens temos que fazer com os outros homens, né? Nós precisamos cuidar desses outros homens para que eles saiam dessa situação de violência. Não a detenção também, a gente não acredita na detenção, a gente não acredita no aprisionamento, a gente acha que as prisões pioram os homens, a população brasileira é uma das maiores do mundo em número de presos. A gente perde, acho que só para os Estados Unidos, um ou dois países que a gente perde número de presos. E as prisões, na verdade, elas fabricam mais machismo. Os homens são presos, e quando ficam os homens só entre eles, é um ambiente que só tem homens presos, eles ficam piores lá dentro. Assim como a Fundação Casa, também, que fica aquele grupo de jovens ali, o machismo aumenta. Então, dificilmente um homem sai recuperado da prisão. Ele muitas vezes sai mais criminoso, né, da prisão. Ele entra lá e começa a se envolver com outras facções criminosas e acaba saindo mais criminoso do que entrou. Então, a gente acha que a detenção não ajuda a sociedade. A reincidência na detenção, gente, é uma proporção assim. De cada 100 homens que vai preso, quando ele sai, 76 vai ser preso de novo. Então, é uma reincidência de 76%. Então, é um sistema falido, né? O sistema das prisões é falido e não provoca nenhum tipo de mudança. Às vezes, tem experiências que estão sendo feitas dentro da cadeia para provocar essas mudanças. Mesmo a gente tem um amigo nosso da equipe que ele faz oficinas dentro de Diadema, do CDP da Diadema. Então, ele está fazendo oficinas com os presos. A gente tem um trabalho que a gente faz dentro da Fundação Casa também. A gente faz oficinas com os meninos dentro da Fundação Casa para buscar essa transformação. E tem uma pessoa que fez o curso com a gente também, que ela trabalha em Brasília, lá na Papuda, né, no presídio da Papuda, e ela tem feito a nossa metodologia aplicando em homens que cometeram feminicídio. Ela está aplicando neles essa oficina também. O que a gente quer? Né? Que as pessoas mudem, né? Que as pessoas mudem. E sem trabalho não muda, gente. Só botar na prisão sem fazer nada, não tem nenhum tipo de mudança nesses homens. Então, a gente pouco trabalha nessa lógica de processo educativo mesmo, né? Grupos reflexivos, deixa eu ver. É um trabalho exclusivo em grupo, então é um processo exclusivamente grupal, e é pelo debate coletivo, na troca, né, entre os homens, uns com os outros. Ele começa a reconhecer a cultura patriarcal e machista na sua vida,
e, e na sua formação, né? Então ele começa a entender como que o machismo ele foi estruturado no machismo, começa a perceber que muitos dos pensamentos que ele traz são pensamentos machistas que ele aprendeu nessa cultura e, portanto, ele pode aprender a ser diferente, né? Ele pode aprender e mudar. A gente tem uma lógica de trabalhar um grupo de homens com homens. Então, a gente sempre prefere facilitadores homens para fazer o trabalho. Então, faz bem tanto para os homens que estão lá sendo apenados, como para os facilitadores também, que vão melhorando enquanto seres humanos também. Então, a gente acredita nesse trabalho. Algumas cidades, a gente não acaba não encontrando homens para fazer esse trabalho. Então, tem várias cidades que são as mulheres que fazem, né? Porque as mulheres sentem essa necessidade, a importância desse trabalho, então fazem elas mesmas os grupos. Mas a gente sempre prefere que homens façam esse trabalho. A gente acha que é mais rápido, que é mais fácil, né? Com a conversa dos homens, que às vezes as mulheres que fazem os grupos de homens trazem várias coisas para nós, das dificuldades que elas passam lá para fazer esse grupo com eles, né? Então, esses grupos reflexivos de homens contribuem, então, para a conscientização dos autores de violências sobre a violência de gênero, como uma violação dos direitos humanos das mulheres, e para a responsabilização desses pela violência cometida. Então, a gente trabalha um pouco com essa linha. Bom, isso aqui eu já mostrei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar para vocês. Acho que está dando o nosso tempo. Então, eu vou deixar meu contato aqui com vocês. Vou compartilhar o contato aqui. Deixar meus contatos. Então, se alguém depois quiser entrar em contato, quiser conhecer mais o trabalho, quiser participar dos nossos grupos, está aí meu telefone, meu e-mail e a mídia social, né? Quem quiser nos procurar nas mídias sociais. Então, um pouco é esse, gente. Um pouco é esse nosso trabalho que nós fazemos e a gente espera que tenha sido interessante para vocês, né? Ouvir falar desse trabalho. E se alguém depois quiser conhecer mais profundamente ou fazer um dos nossos cursos de gênero e masculinidade, esse curso nosso é anual. Então, esse ano a gente está fazendo esse curso e agora no ano que vem, no começo do ano, a gente abre inscrições para a nova turma. Mas é isso, gente. Então, obrigado aí por vocês, por ouvirem. E quem quiser entrar em contato, fique à vontade. E obrigado aí por vocês pela escuta.